Quando o silêncio de Deus preparava o milagre desde muito jovem, Elias aprendeu que a vida nunca seria fácil para ele. Cresceu em uma casa simples, marcada mais por ausências do que por presenças. A mãe fazia o possível, mas o pai era apenas uma memória distante, uma sombra que nunca se fez homem. Elias carregou esse vazio desde cedo, mas decidiu que quando tivesse sua própria família faria tudo diferente. Os anos passaram, e ele conheceu Júlia, o grande amor de sua vida. Uma mulher doce, cheia de luz, que parecia enxergar nele algo que nem ele mesmo conseguia ver. Casaram-se jovens, cheios de sonhos e planos, e quando descobriram que teriam uma filha, Elias prometeu a si mesmo que seria o melhor pai do mundo. Mas a vida, cruel como às vezes é, tinha outros planos. No nascimento da pequena Helena, complicações inesperadas aconteceram. Júlia sofreu uma hemorragia grave. Elias segurava a mão dela enquanto o caos tomava conta da sala de parto. Ele orava como nunca havia orado na vida, implorando para que Deus não tirasse a mulher que dava sentido aos dias dele. Mas minutos depois, ouviu o que nenhum marido deveria ouvir. Júlia não resistiu. O mundo de Elias desabou. Ele saiu do hospital com uma bebê nos braços e um buraco no peito que parecia impossível de preencher. Sentia-se incapaz, perdido, quebrado. Não sabia trocar fraldas, não sabia acalmar um choro, não sabia cozinhar nada além do básico. Mas, mesmo sem saber, ele tentava pork. Todas as vezes em que olhava para Helena, via nela um pedaço de Júlia, menos e isso o mantinha de pé. As noites eram longas. Helena chorava muito, e Elias chorava junto. A culpa mordia sua alma. Ele se perguntava todos os dias, por que ela? Porque o silêncio de Deus parecia ensurdecedor, como se o céu tivesse virado as costas para ele. Mas mesmo na dor, Elias cuidava da filha com todo o amor que conseguia encontrar dentro do peito. Queimou comida, perdeu horas de sono, esqueceu compromissos, aprendeu na marra, e aos poucos foi descobrindo que amor não nasce pronto. É construído. Com o tempo, Elias se viu enfrentando outro gigante: o trabalho. Era motorista de aplicativo, mas sem quem cuidasse de Helena, precisou diminuir as corridas. As contas começaram a se acumular sobre a mesa, como tijolos construindo uma parede de desespero. A cada boleto, o coração de Elias apertava mais. A cada vencimento, a fé parecia diminuir. Até que veio o pior dia de todos. O dono do apartamento onde morava bateu à porta avisando que ele tinha apenas 15 dias para pagar o aluguel atrasado, ou teria que deixar o imóvel. Elias sentiu as pernas falharem. Olhou para Helena brincando no chão e se perguntou como alguém poderia criar uma criança sem um teto. A angústia tomou seu peito como um peso insuportável. Naquela noite, sem saber mais o que fazer, Elias ajoelhou-se no quarto escuro e fez uma oração que parecia rasgar a alma. Deus, eu não tenho mais forças. Eu não sei o que fazer. Se ainda existe um plano para mim e para minha filha, me mostra, porque eu estou perdido. Ele chorou até adormecer no chão. Mas na manhã seguinte, algo inexplicável começou a acontecer. Uma vizinha que mal falava com ele bateu na porta. Disse que por alguma razão que ela mesma não sabia explicar, acordou pensando nele e perguntou se ele precisava de algo. Elias engoliu o orgulho e contou parte da verdade. Ela então revelou que trabalhava em uma pequena creche comunitária e arrumaria uma vaga gratuita para Helena. Aquilo foi a primeira gota de esperança em meses. Com a filha na creche, Elias voltou a trabalhar em tempo integral. Mas Deus ainda não tinha terminado. Alguns dias depois, enquanto levava um passageiro ao aeroporto, algo inesperado aconteceu. O passageiro, um empresário muito conhecido na região, começou a conversar com Elias e se impressionou com a gentileza dele, com a forma que falava da filha e com a força que transparecia mesmo sem perceber. No final da corrida perguntou: "Você já pensou em trabalhar fixo? Preciso de alguém de confiança no setor de logística da minha empresa." Elias ficou sem reação. Era exatamente a oportunidade que ele nunca imaginou ter. Em poucas semanas, estava contratado com carteira assinada, salário digno e todo o suporte que precisava. Pela primeira vez desde a morte de Júlia, ele conseguiu respirar fundo e sentir paz. Meses depois, com a vida estabilizada, Elias conseguiu alugar um apartamento melhor, com um quarto só para Helena. Comprou uma cama nova, pintou a parede de rosa, colocou luzes em formato de estrelinhas, e numa noite especial viu sua filha dar os primeiros passos e chamar papai pela primeira vez. Elias chorou como não chorava há muito tempo, mas dessa vez, de gratidão, ele percebeu que não estava sozinho em nenhum daqueles dias escuros. Deus não havia se calado, estava apenas trabalhando em silêncio, preparando cada detalhe, cada pessoa, cada encontro. Hoje, quando Elias conta sua história, ele diz algo que aprendeu da forma mais dura e mais bela possível. Quando Deus parece em silêncio, não é ausência, é construção, é cuidado, é promessa sendo alinhada. Porque no fim, o homem que achou que tinha perdido tudo, foi o homem que ganhou mais do que jamais imaginou.